Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os nossos irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco, abraçando a todos e a cada um nesta noite e desde já agradecendo a presença de todos, quando juntos reflexionaremos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: família é muito mais que a reunião de pessoas pelos laços da consanguinidade. É o grande laboratório dos ajustes e reajustes morais, o cenário mais que perfeito para o progresso espiritual. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre família, projeto de Deus, desafios sob a luz do Evangelho. O assunto família no Evangelho segundo o Espiritismo está presente em 2 capítulos. No capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, mais especificamente nos itens 18 a 23, que tratam do seguinte aspecto: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E o capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, através da instrução do Espírito Santo Agostinho, que trata do subtema a ingratidão dos filhos e os laços de família. O termo família aparece em nosso Evangelho segundo o Espiritismo 82 vezes, o que por si só já garante a importância do tema. A primeira pergunta que devemos fazer: por que se diz que a família é um projeto de Deus? Para responder essa questão, nós precisamos revisitar na Bíblia o livro O Gênesis, capítulo 1, versículos 27 a 28, onde lemos que a família é um projeto de Deus desde a criação do mundo. Deus criou o homem e a mulher para se unirem em casamento e formarem uma família, com o objetivo de se ajudarem e se completarem mutuamente, além de terem filhos e criá-los no amor e na fé. O que chama a atenção, esses 2 versículos do primeiro capítulo do Gênesis, é que o primeiro objetivo, quando junta o homem e a mulher no casamento, é o da ajuda mútua, além de se completarem ou complementarem também mutuamente. E em seguida terem filhos e criá-los no amor e na fé. E do ponto de vista espírita, o que significa família? Família também é uma instituição divina, com um planejamento que antecede a vida física e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros, portanto não há regime de exceção. Por quê? Porque na família vai acontecer uma coisa extremamente importante do ponto de vista espírita: o reencontro com o passado.
Reencontro esse que é absolutamente inevitável. Nós temos todos a tentação de pensar que pelo livre-arbítrio nós escolhemos o esposo ou a esposa, quando em realidade esses encontros são absolutamente inevitáveis. Por quê? Porque são reencontros para ajuste e reajuste de pendências de vidas anteriores. E isso vai ter que acontecer de toda sorte. A confreira Vera Milano, da Unidade das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, nos ensina, dizendo: não alcançaremos os mais altos graus, ou degraus, melhor dizendo, da evolução, sem nos harmonizarmos com todos à nossa volta. De novo, não há regime de exceção. Todos. Algumas vezes, impossibilitados de nos reencontrarmos através dos laços da consanguinidade, Deus possibilita-nos, através da adoção, receber em nosso lar o companheiro do passado, ligado a nós por amor ou tragédias, para que possamos nos amparar e sublimar as desavenças do pretérito. Olha que interessante essa observação da Vera Milano. Existem casais que, por razões variadas, não podem conceber filhos. E aí, a bondade divina faz com que o casal adote uma criança e esta criança, esta criaturinha, tem vínculos do passado com o casal e vai conviver naquela família exatamente para que os três, o esposo, a esposa e a criaturinha, amparem-se mutuamente e sublimem as desavenças do pretérito, ou seja, tudo aquilo que aconteceu nas vidas anteriores possa ser, entre aspas, passado a limpo nesta nova existência. Como o assunto comporta o subtema Desafios que a família enfrenta à luz do Evangelho, família que é um projeto de Deus, lendo as obras Constelação Familiar e SOS Família, da Lavra Mediúnica do Espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, examinando também o nosso Evangelho naqueles 2 capítulos falados anteriormente, o capítulo 4 e o capítulo 14, nós conseguimos elencar 7 desafios para a compreensão desse tema. Não que sejam apenas estes 7, talvez sejam 70 vezes 7, mas esses nós consideramos oportunos para reflexionarmos neste momento. Primeiro desafio: reconhecer a imortalidade da alma que evolui nas sucessivas reencarnações. A partir lá daquela concepção da Vera Milano, quando as criaturas se reencontram sob o manto familiar, todas elas têm entre si relações do passado. Não esqueçamos que nós temos a família espiritual, ou parentela espiritual, e a família corporal. A família espiritual, a parentela espiritual, existe há muito tempo. Os espíritos vão reencarnando em diferentes circunstâncias. O que reencarnou agora como pai, seguramente numa encarnação anterior já foi filho, já foi neto, já foi mãe, já foi sobrinho. Sempre as pessoas estão
se reencontrando sob o manto familiar. Isso nos permite identificar que a família é o resultado do largo processo evolutivo do espírito na extensa trajetória vencida por meio das sucessivas reencarnações. Então, à medida que o espírito vai reencarnando, ele vai evoluindo aos pouquinhos. Vencida uma existência corporal, ou seja, quando o espírito desencarna porque o corpo físico morre, ele volta para o plano espiritual, levando consigo todo o patrimônio ético-moral que ele conquistou na existência corporal. Então, todos nós que estamos presentemente reencarnados na família que temos atualmente, quando nós desencarnarmos, e todos os membros da nossa família também desencarnarem, nós voltaremos ao plano espiritual com um patrimônio ético-moral que foi construído nesta existência. Daí, o cuidado que nós devemos ter nesta convivência familiar, a fim de que nós construamos um patrimônio ético-moral da melhor qualidade, porque ele permanecerá com o nosso espírito no retorno ao plano espiritual. Se nós voltamos à carne para superar desavenças do passado, devemos superá-las e nos esforçarmos para não criar novas desavenças. Segundo desafio, no lar, fomentam-se e desenvolvem-se os recursos da compreensão humana ou da agressividade e do ressentimento contra as demais criaturas. Estas duas situações extremas, ou ama ou odeia, vai acontecer na família invariavelmente. Ou nós compreendemos aquela criaturinha que é difícil no relacionamento, na compreensão dos fatos, ou nós vamos viver numa eterna guerra, entre aspas. Nós temos que fazer um esforço de reconhecer os sinais dessas circunstâncias. Agora, para reconhecer estes sinais em que nós temos um filho problema, uma filha problema, em que marido e mulher vivem constantemente em atrito, para reconhecer isso nós precisamos de sensibilidade, conhecimento e sabedoria. É a partir desse reconhecimento que nós vamos determinar as escolhas que cada membro da família vai fazer em favor da paz. Observe que em muitas famílias sempre tem alguém que é mais ponderado e tem alguém que é mais estovado, como normalmente se fala. E aí, a esse propósito, Joana de Ângeles faz uma recomendação muito interessante na obra SOS Família. Ela diz: campo experimental de lutas íntimas e externas, a família constitui oportunidade incomum para que o espírito se adestre nos empreendimentos pessoais, sem perder contato com a realidade externa e com as demais pessoas. Ou seja, cada espírito reencarnado na família tem ali um campo absolutamente extraordinário para desenvolver-se espiritualmente. E isso é tão verdade que no item 19 do capítulo 4 lá do nosso Evangelho, nós encontramos uma colocação de Kardec importante para isso. Ele diz: Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Olha que interessante. Então, se na família tem alguém
que destoa, que dá muito trabalho, que é o mais problemático. A gente precisa entender que esta criatura, ela está como instrumento de provação para uns, mas também, ao mesmo tempo, está como meio de adiantamento para outros. Porque à medida que as pessoas vão compreendendo e vão ajudando a criatura em dificuldade, todo mundo cresce. O que causa problema, porque em algum momento vai despertar para a compreensão que lhe está sendo oferecida, e os que sofrem com o problema, porque passam a testar a sua paciência, a sua resignação, a sua bondade, o seu carinho, o seu perdão. E isto é muito importante. O terceiro desafio que a família enfrenta, o que enfrentamos na composição familiar, é que os mais adiantados amparam os mais atrasados. Nós sempre vamos ter esta distinção, principalmente nas famílias numerosas. E a esse propósito, Joana de Ângeles faz um ensinamento, ou traz um ensinamento importante. Ela diz: no lar, onde se é conhecido e muito dificilmente se podem ocultar as mazelas interiores, são lapidadas as imperfeições em contínuos atritos, que não devem resvalar para os campeonatos da indiferença ou do ódio, do ciúme ou da revolta. Então ela está dizendo que vai ser, entre aspas, normal acontecer isso no ambiente familiar. As mazelas interiores de cada um vão aparecer e vão estabelecer um conflito. Agora, este conflito não pode, ela diz, usa aqui o verbo resvalar, né? Não pode se voltar para esses campeonatos de indiferença, ódio, ciúme ou revolta. Tem que haver um esforço de compreensão. Aquele que hoje se apresenta agressivo e cínico no grupo doméstico, dando lugar às guerrilhas perversas, ele está doente da alma. É alguém que merece atenção, é alguém que merece orientação, é alguém que vai exigir paciência, vai exigir perdão. Agora, se essa criatura tem as dificuldades e as pessoas não reconhecem, a guerra está estabelecida. É aí que nesse momento aparece a expressão filho-problema, geralmente. Quarto desafio. A paciência é ingrediente indispensável à família. Nos tempos odiernos, se tem algo que tem faltado a todos nós, é a paciência. Talvez por dificuldades de fazer a leitura correta dos fatos da vida, a leitura correta das pessoas que estão no nosso entorno, com as quais nós nos relacionamos. Talvez porque estejamos, de uma certa forma, decepcionados com o andar da carruagem, como se diz no popular, mas é fato que todo mundo está com muito pouca paciência. Você verifica isso em qualquer circunstância da vida, especialmente no trânsito. O exercício da paciência na família, no clã familiar, é uma valiosa contribuição para a experiência iluminativa, ou seja, para que todos se iluminem, todos se aformoseiem no amor. Porquanto, se aqueles com os quais se convive tornam-se difíceis de ser amado ou amados, por que eles se tornam difíceis? Porque eles estão sempre gerando impedimentos emocionais que acontecem um após o outro, ou seja, se sucedem continuamente, de sorte que interfere, dificulta a vivência do amor
na relação com as pessoas. Isso é fato. Muitas vezes, o que nós pensamos que é amor, na realidade é apenas uma paixão, um sentimento de interesse imediatista. Nem é amor verdadeiramente. Por isso que o quinto desafio é compreendermos que a família é o laboratório do amor ágape. O amor ágape é o amor de Jesus. É o amor incondicional. Que não consegue desenvolver a capacidade de amar aqueles com os quais convive, dificilmente poderá amar aqueles que não conhece. Não por acaso, a família é a menor célula da sociedade. O que é a sociedade? É um agrupamento de muitas células familiares. Joana de Ângeles diz que o combustível do amor se inflama com maior potencialidade quando oxigenado pela convivência emocional. Ou seja, amor é algo que depende também da emoção. As pessoas perguntam: Nelson, amor é sentimento? Eu, pessoalmente, acho que amor é estilo de vida. Posso estar completamente enganado, mas é a minha percepção. Amor é um estilo de vida. Daí porque ele precisa desta convivência emocional. Por quê? Porque, em outras condições, trata-se apenas de uma atração física passageira, né? De uma libido exagerada que logo cede lugar ao desencanto, ao tédio, ao desinteresse. Que normalmente, quando nós conhecemos alguém dela, nos aproximamos, a primeira coisa que nós temos é aquela atração física. E que às vezes perdura a relação toda. E chega uma hora que dá um tédio, dá um desencanto, dá um desinteresse. Aquilo que era tão belo quando conhecemos já não é tão belo porque envelheceu. Muitas vezes esse é um objeto de separação de casais. Isso é fato. Nós não podemos, não podemos esquecer esse aspecto. A família é o núcleo do aformoseamento espiritual. Nós nos tornamos formosos e belos na convivência familiar. Por quê? Porque tudo na convivência familiar é aprendizagem. E uma aprendizagem cujo objetivo é bem específico. É preparar relacionamentos futuros exitosos. Porque nós vamos voltar a nos reencontrar com estas criaturas. Talvez em circunstâncias e em posições diferentes. Quem foi pai vem como filho, quem foi filho vem como avô, quem foi avô vem como sogra e por aí vai. O sexto desafio. O sexto desafio tem a ver com a nossa doutrina dos espíritos. O espiritismo, a reencarnação e o progresso moral na família. Como eu disse, é um grande laboratório. E o espiritismo, quando nós lemos as obras espíritas que tratam do assunto família, o espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado, em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. Mas também nós devemos considerar que a família, na concepção espírita, antes de ser apenas a união dos corpos, é o reduto sagrado de espíritos imortais. Porque todas aquelas criaturinhas que estão unidas no clã familiar, quando desencarnarem,
voltam à condição espiritual, como eu disse anteriormente, elevando seu patrimônio ético-moral. O Espiritismo nos ensina que a visão reencarnacionista traz um entendimento que motiva todos nós, motiva as criaturas, ao esforço pelo progresso moral. Nosso grande objetivo no clã familiar, na família, deve ser o progresso moral, o nosso e dos outros. Mas como é que eu vou conseguir fazer esse progresso moral? Através da renúncia, da boa vontade, da ajuda mútua, do perdão, da tolerância e tantas outras virtudes que eu denomino de virtudes crísticas, para a gente alcançar um grau de consciência desperta, ou melhor, desenvolver estas virtudes crísticas quando nós estivermos com a consciência desperta, quando nós tivermos plena compreensão do nosso papel, da nossa responsabilidade no clã familiar. A gente sabe que a grande batalha que se trava no íntimo do ser humano ainda se debita ao egoísmo. Egoísmo esse que é responsável por grandes problemas e até por tragédias de consequências imprevisíveis, como diz Joana de Ângeles lá na obra SOS Família. Muitas vezes as pessoas se reencontram com situações do pretérito gravíssimas, se reencontram para o perdão, para anistiarem-se mutuamente, não conseguem e acabam desenvolvendo uma circunstância muito mais grave, que a Joana está chamando de tragédias de consequências imprevisíveis. O sétimo e último desafio que nós percebemos depois de ler as obras retrocitadas é que a vida em família exige compreensão, resignação e devotamento. Eu, pessoalmente, considero uma trilogia importante, usando aquela lógica que sempre exploro, que é a do banquinho de 3 pernas. Tirou uma perna, você não consegue sentar no banquinho. Então, compreensão, resignação e devotamento são fatores interdependentes e interligados. Eles têm que acontecer simultaneamente. Ah, não, vamos primeiro trabalhar a compreensão. Não, mês que vem, na próxima reencarnação, eu trato da resignação. Não, tem que ser os 3 simultaneamente. Nós precisamos entender que neste desafio da vida em família, precisamos entender que os filhos não são cópia xerox dos pais. Os pais apenas produzem o corpo, graças aos atavismos biológicos, todos os mecanismos do atavismo biológico. Então, o papel do pai e da mãe é entrar com X e Y, ponto. As heranças e as parecenças físicas, elas são decorrentes dos gametas, fazem parte desse atavismo biológico. Entretanto, caráter, inteligência, sentimento, isso procede do espírito. Aquele espírito que vai reencarnar naquele corpo que acaba de ser constituído, vai trazer isso consigo. Ele se corporifica na reencarnação, o espírito, sem maior dependência dos vínculos genéticos com os progenitores, com os pais. É o patrimônio daquele espírito que está voltando para a experiência reencarnatória no seio daquela família. Vai nascer filho daquele homem e daquela mulher, que se uniram aí pelo matrimônio. Esses espíritos,
atados por compromissos anteriores, eles retornam lá, não somente aqueles seres a quem se ama, senão também com aqueles a quem se deve alguma coisa, ou que estão com dívidas com aquelas criaturas. São os compromissos das vidas passadas que vão aproximando e juntando essas pessoas. A Joana de Ângeles diz cobradores empedernidos surgem na forma fisiológica, renteando com o devedor, utilizando-se do processo superior das leis de Deus para o reajuste de contas, no qual, não poucas vezes, se complicam as situações por indisposições dos consortes. Olha que interessante, uma coisa voltada bem especificamente para marido e mulher. Ou seja, as criaturas se reencontram, tem um processo de ajuste e reajuste, ambos são devedores um do outro, foram trazidos para o cadinho familiar, para o processo de purificação, ou seja, todo mundo vai se depurar de suas impurezas, vai passar a limpo o passado, vai tirar todas as manchas e todas as crostas que aquelas criaturas têm umas das outras, uma da outra, melhor dizendo, porque é marido e mulher, de sorte que, quando terminar a existência, eles estejam o mais possível liberados daquelas dívidas do pretérito. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu peço licença para trazer um fragmento textual do benfeitor Emmanuel, que eu extraí do capítulo 1 da obra Amanhece. O capítulo 1, o título dele é Desuniões nos Grupos. Família é um grupo. Diz o Emmanuel: quando te vejas em semelhantes ocorrências de rejeição espiritual, pensa nos conflitos que volvem das existências passadas à maneira de sombras do ontem, que se projetam no hoje, e dispõe-te à reharmonização, a fim de extinguir os focos de vibrações desequilibradas, capazes de gerar perigosos processos enfermiços. Uma receita perfeita que foi encontrada por obra e graça da mentora Glorinha. Quando te veja em semelhantes ocorrências de rejeição espiritual, tem isso na família? Tem. É muito comum, às vezes, um filho se sentir preterido em função dos demais irmãos. Aí, Emmanuel dispensa nos conflitos que vêm lá das vidas anteriores, das existências passadas, pretéritas. E aquelas circunstâncias do passado vêm aí como sombra na vivência do presente. O que tem que fazer nesse momento? Entrar na guerra? Claro que não. Tem que eliminar esses focos de vibração desequilibradas, como diz o Emmanuel, mediante um processo de reharmonização, através do amor, da compreensão, do perdão, da tolerância, da paciência, da calma, da prudência, da sabedoria. Por quê? Porque ele diz que se isso não for feito, seguramente é possível que aconteçam processos enfermiços perigosos. Perigosos.
Esse deve ser o grande esforço nosso na compreensão de que a família é um projeto de Deus e que nós, na condição de espíritas, possuímos na nossa doutrina um vasto arsenal de informações e contribuições que podem nos ajudar a viver em família com a plena compreensão de que ela é um grande laboratório dos nossos ajustes e reajustes espirituais. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, eu agradeço o carinho, da atenção e das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.